Eu queria parabenizar o rapaz que me fez assim, viu? Gostei. Gostei. Profissão? Mãe. Eu também tenho dificuldade de escrever lá quando está lá profissão. Eu nunca sei o que eu coloco. Por quê? Quando eu vou colocar dirigente de ONG, não tem. Né? Empreendedora social? Não tem. Então é melhor por mãe, né? Que na verdade é o que a gente é de raiz. Então, né, gente? Deixa eu começar aqui. Se eu errar aqui, o Ricardão vai me ajudar, que eu já falei para ele que eu sou boa para errar. Tá. Mãe de 3 meninos. Tive 3 filhos. Apesar de ser todos homens, a doença não é ligada ao X. Então foi um bingo. Eu carrego um gene, meu marido carrega outro gene, o gene dele é europeu, o meu gene é brasileiro. Então a nossa loteria foi boa, né? Segunda, agora recente consulta do Ministério da Saúde, a gente está em consulta pública para incorporar o medicamento dos meus filhos, tá? Então, por favor, entre no Conitec, coloca lá. Não concordo com a consulta pública para as mucopolissacaridoses. Todos têm direito ao tratamento, porque eles estão cerceando os cadeirantes. Muito triste. E aí, bom. Concordo parcialmente. Ainda bem que eu trago gente comigo, né? Mas eles sabem, eles vão ler lá, coloco parcialmente, não concordo com... Tem que dar remédio para todo mundo, porque afinal de contas são só 200 no Brasil. Né? Eu acho que a gente não vai falir o sistema, não a gente. E aí, segundo o Ministério da Saúde, que eu achei eu dei até risada quando eu li o parecer, tá. Prevalência, 1 a cada 40 mil ou 1 a cada 1 milhão. Bem pertinho, né? É 1 a cada 1 milhão. E lá em casa vieram 2. Quando eu soube da doença do mais velho, que poderia ser mucopolissacaridose, eu já estava grávida do Dudu, mas eu não sabia. O médico chegou para mim assim, tá? Eu estava com um bebezinho de 6 meses, no ambulatório de Ribeirão Preto, o médico falou assim para mim não, para a equipe médica. Ele não pode ter essa doença, ele é muito bonitinho. Não. Aí eu falei assim, doutor, você pode me explicar o que está acontecendo? Não, mãe, eu não vou te explicar porque você não vai entender. Aí eu fiz assim, tá, eu sou mãe, mas eu não sou burra. Então, se você puder me explicar, eu agradeço. Me explica de forma mais leiga. Eu sou formada na área da saúde, então me ajudou muito a entender algumas coisas, inclusive o tal do azão e azinho, né, gente? Que isso é complicado para quem é da área de exatas. E aí ele falou para mim, se for realmente essa doença, é melhor você não engravidar mais, porque você pode ter filhos com o mesmo problema, ele vai ficar cego, surdo, ele vai ter deficiência cardiorrespiratória, ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai ter deficiência mental, ele vai morrer até os 5 anos. Foi assim. Assim. Tá? Hoje a gente tem um pouquinho mais... A gente passa para os médicos para eles terem um pouquinho mais de cuidado para dar essa notícia. Não engravide mais, porque você pode ter filhos com o mesmo problema e o índice é muito alto, 25%. Tá bom. Fui para casa, uns dias depois comecei a enjoar. Aí meu médico o meu ginecologista já ficou de orelha em pé, porque eu tive uma gravidez difícil. Eu tive o mais velho com 33 semanas. Então, tudo que acontecia com o menino, ele é prematuro. É porque ele é prematuro. Não, ele não era prematuro, só. Ele tinha uma doença de base. Dudu nasceu bem, apesar do médico falar para mim que era melhor interromper a gravidez. Eu não aceitei, o Dudu nasceu bem, o médico olhou e falou, não, mãe, esse aqui não tem. Começamos a cuidar, então, só do mais velho. Mas, infelizmente, o Dudu também tinha. E aí nós ficamos sabendo, em 92, que os 2 filhos estavam condenados à morte na primeira infância, porque era uma doença que não tinha cura, não tinha tratamento. Os médicos não sabiam o que era, não sabiam explicar. Tá? Depois, o pessoal do HC ficou tão... percebeu que eu tinha muita ânsia em ajudar, em cuidar, e eles xerocaram algumas folhas de uma literatura e deram para mim. E aquela folha... Eu xeroquei. Então, em todos os lugares que eu ia com aquela folha para o médico que estava recebendo os meus filhos entenderem um pouco o que era a mucopolissacaridose. Bom, aí depois, né? Infelizmente, o Niltinho seguiu o curso natural da doença. Ele faleceu em 95. Ele teria hoje 30 anos. Eu tive ele com 5 anos, tá, gente? Sou precoce. E depois, em 98, eu engravidei de novo, que eu engravidei do susto, que foi um baita susto, né? Mas ele nasceu bem, ele não tem a doença. E aí, bom, já tinha perdido um. O Dudu estava lá descendo a ladeira abaixo. Já tinha ficado cego, surdo, ficou cego. No ano de 2000, ele estava na escola quando ele ficou cego.
e estava declinando. Fundamos a associação. Um grupo de pais se juntou, fundou uma associação com o único propósito de cuidar de algumas crianças, trocar experiência. Ficamos sabendo então que estava sendo fabricado alguns medicamentos nos Estados Unidos e a gente se jogou de corpo e alma para que ou os nossos filhos fossem colocados em pesquisa lá fora, ou a gente conseguisse trazer as pesquisas para o Brasil. E Porto Alegre, que é pioneiro, né, eles têm uma condição muito boa, eles trouxeram as pesquisas para o Brasil e o Dudu foi um dos sujeitos de pesquisa para o medicamento Galsfase, que é o que mantém vivo ele até hoje. Ele está há quase 16 anos em tratamento. Foi muito bom. Na 8ª infusão, a gente já sabia quem eram as crianças que estavam em tratamento com o remédio, porque era duplo cego, randomizado duplo cego, era difícil de saber quem estava com quem, mas a gente já conseguiu detectar pela evolução das crianças. E aí tá, gente, tinha remédio. Como é que a gente ia estender para todo mundo? E aí começou os nossos trabalhos de advocacy para ir para Brasília, para brigar lá no governo para que as pessoas entendessem o que era doença rara. Ninguém sabia o que era doença rara. Aliás, deixa eu fazer uma provocação aqui. Todo mundo assistiu Shrek aqui. Vocês sabem que o Shrek tem uma doença rara? Você não vale. Ai, moço, você estragou minha... você estragou tudo. Que eu ia falar só no final. Ia deixar todo mundo aguçado aqui, procurando no Google, porque no Google não tem. Eu fiquei pensando, eu falei assim, eles vão ficar procurando no Google a palestra inteira até eu falar. Mas Shrek tem acromegalia, né? Se vocês olharem o primeiro filme, ele fala assim para o burro, nem sempre eu fui assim. Então, aquele negócio de que não vai acontecer comigo, uma doença rara, balela, tá? Toma cuidado. Bom, começamos o nosso advocacy, que eu nem sabia que a palavra é essa que eu estava fazendo, fiquei sabendo aí agora há poucos anos, mas para levar essas pessoas para tratamento. Começamos a ajudar, as famílias inteiras do Brasil todo começaram a pedir ajuda. E aí nós começamos a ajudar essas famílias a terem um tratamento para os seus filhos. Quando foi em 2010, quem lembra daquela novela Viver a Vida? Que fazia os depoimentos no final? Nas últimas gravações, acho que faltavam 2 dias só para gravar, para terminar a novela, a Globo me ligou, perguntando se eu queria fazer uma participação. Falei, eu gostaria sim, eu não vou perder essa oportunidade. Ela falou, aí eu contei, ela pediu para eu contar, contei um pouco da história, ela falou assim, o Dudu é seu filho? Eu falei, é. Ah, ele era o próximo que eu ia ligar, ele era o último. Bom, fomos para a Globo, gravamos o depoimento, saiu na novela no dia 15 de março de 2010, no dia da briga dos irmãos. Foi a maior audiência da novela. No dia seguinte, gente, a Globo me ligou dizendo que o call deles não aguentava receber ligação de pessoas precisando de informação, se podiam passar o telefone da associação. Eu disse que sim. Naquele momento, nós tivemos 13 famílias que não tinham diagnóstico e receberam o diagnóstico da doença. Aí o Dudu falou assim, mãe, eu vou entrar nas redes sociais. Falei, não tem dinheiro? Estou zerada. Não, mãe, a minha tia vai me ajudar. Então era o Pink e o cérebro. O Dudu fazia, falava e a minha irmã fazia. Minha irmã é formada em relações públicas, foram os dois para as redes sociais. E o Dudu começou a provocar muito todo mundo, inclusive Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde. Eu não vencia responder os questionamentos do governo das colocações do Dudu, mas foi bom. E aí, nós começamos com essas cutucações, o governo resolveu então fazer um grupo de trabalho para criar a portaria de doenças raras. Então, o Instituto Vidas Raras, na época ainda PMPS, foi uma das 4 associações de pacientes que fomentou o governo para construir a portaria 199, que depois de 2 anos ela foi assinada pelo então Alexandre Padilha, e nós conseguimos a primeira portaria que desse um acolhimento para as pessoas com doenças raras no SUS, que agora a gente está brigando para que ela se transforme em projeto de lei. Tá. Eu sofri com falta de informação. E eu sempre levantei essa bandeira de que o único meio da gente combater um mal é levando informação. E aí nós fizemos a revista Vidas Raras para o público leigo, que está dentro da sacolinha de vocês, mas quem quiser receber as outras é só fazer o PDF no site. Fizemos o livro, o Compêndio de Doenças Raras, que 10 sorteados aqui conseguiram o livro.
que também vai entrar para PDF no site para fazer download. Nós temos o livro Doenças Raras de AZ, que entrou no Apple Store. Quem tem iPad pode fazer o download lá gratuitamente, que vai ter acesso. Ele foi muito baixado. E para nossa surpresa, muita gente de outros países também fizeram download desse livro. Ele é um livro que é totalmente feito, né, com autores brasileiros, especialistas brasileiros, e tem a maior prevalência das doenças aqui no Brasil. Infelizmente, a gente só conseguiu condensar 121 patologias aí dentro, porque o livro é muito pesado. Eu descobri que cultura pesa quando eu fui levar 40 livros para o Ministério da Saúde. Eu achei que eu dava conta de levar na sacolinha, né? Cheguei lá, joguei no chão, falei, se vocês não quiserem, vocês vão ficar com eles assim mesmo, porque eu não levo de volta, porque é pesado, né? Então, nós temos as publicações. E aí, a portaria, ela não tem financiamento, gente. Está um sufoco. Então, nós começamos a brigar por um projeto de lei que passou pelo Senado. Brigamos muito para que isso acontecesse, e agora está faltando só a vontade dos deputados para que eles votem a favor e ela tenha a força de lei, e a gente possa, então, ter financiamento para credenciamento e centros de referência e tudo mais que se precisa para doenças raras no SUS. Eu sou defensora do SUS, tá, gente? Eu estava naquela muvuca lá da Conferência Nacional de Saúde esse final de semana. Olha como é boa vontade, 4 horas de fila só para pegar crachá. Tá? Mas a gente estava lá. Né? E aí, bom, brigamos, conseguimos a incorporação dos medicamentos para as mucopolissacaridoses. Primeiro para 1 e 2, por força de uma ação civil pública que nós impetramos contra a União, e agora recente para a mucopolissacaridose de 4 e 6, que é o que está em consulta pública hoje. Tá? Vai até dia 14, que eu vou pedir para vocês bombardearem lá o Ministério. Todo mundo aqui é muito culto para isso, hein, gente? Vocês não têm desculpa para não fazer. E aí nós começamos com mais uma campanha, que também está dentro da sacolinha de vocês. Diagnóstico precoce. De que adianta você ter tratamento se você não tem diagnóstico precoce? Hoje, infelizmente, a gente só tem 6 doenças que podem ser triadas no exame do pezinho por força de portarias. Mas a gente pode chegar até 70. Então, nós estamos com uma campanha muito pesada para que o governo faça desse benefício para os pacientes. As respostas que eu tenho no geral, tá? Regina, eu não tenho como diagnosticar essas crianças porque eu não tenho aonde encaixá-las no sistema. O sistema não vai conseguir absorver os diagnosticados. Eu falei, tá, mas sequelado vocês conseguem absorver. Sequelado e óbito, né? Porque se não um, será outro. E aí nós fizemos algumas apresentações em outros países que a gente tem relações, e a ONU nos chamou. Fomos convidados para apresentar a nossa campanha lá na ONU. Só que eu fui muito burrinha e eu pedi ajuda para o Itamaraty. O Itamaraty, além de não me ajudar, me tirou da mesa e colocou uma pessoa deles para falar. Ele falou bem, mas não falou o que eu queria falar. Mas até que ele não foi tão ruinzinho, que eu estava com muito medo do que o governo brasileiro ia falar. Mas, enfim, fomos a primeira ONG a estar no Comitê de Doenças Raras, junto com mais 35 países para falar sobre o tema doenças raras. Isso foi agora em fevereiro. E a gente quer manter o pezinho lá. Tá? E aí, assim, gente, Duduzinho, numa audiência pública, chegou para mim e falou assim, no final da audiência pública, que ele confrontou lá o Ministério da Saúde e alguns parlamentares. No final da audiência pública, ele falou assim para mim, mãe, eu já sei o que eu quero ser, eu vou ser advogado, porque ninguém vai fazer comigo mais o que fizeram hoje. Ninguém vai me tratar mais assim. E aí, ele foi prestar vestibular, ele, apesar de ter toda a deficiência dele, ele teve um Enem muito alto, uma nota muito alta, e quando nós chegamos na universidade para ver se tinha acessibilidade para ele, a diretora falou assim, olhou para a foto e fez assim, mas esse menino tem condições de frequentar alguma coisa? Aí meu marido, muito habilidoso, eu esqueci de falar para vocês, gente, meu marido é garoto de programa, ele é TI, ele que fez o primeiro site meu professor também fez isso, tá? Meu professor de Direito, Direito Civil, já no 3º ano de faculdade, ele falou assim para mim, mas seu marido faz o quê, Regina? Eu falei, meu marido é garoto de programa. Ele fez assim, como? Eu falei, não, ele é TI, professor, ele é analista de sistemas. E ele que mexe com todo o sistema de gerenciamento
da associação. E é um sistema que derruba, muitas vezes, o que o governo está querendo impor para a sociedade, para desmoralizar e tirar o crédito das pessoas com doenças raras. E aí, ela falou assim para mim, para nós: ai, esse Enem é dele, mas é muito alto. Ai, não, então tá, então presta vestibular. Mas quem que vai vir com ele? Porque a escola não tem condições de ficar com ele aqui, não. Falei, bom, eu sou mentorista, eu vou junto, né? Ah, presta vestibular. Eu falei, doutora, você não está entendendo. Vai ser duro pagar para um, que dirá para dois, né? Não, presta vestibular, depois vem falar comigo. Prestei vestibular, voltei na faculdade para ver o que ela podia nos ajudar, e o reitor deu bolsa de estudo para os dois, tanto para mim quanto para ele. Para ele sustentar até o final. Para mim, a faculdade entrou com um problema de orçamento, mas me ajudaram assim mesmo, que eu sou muito grata. Não quis fazer a OAB, porque eu acho que eu ia bater em muito juiz, né? Não ia dar certo. Então, eu deixo a Mira, que trabalha comigo, para fazer essa ponte aí, ela gosta. E o Dudu, infelizmente, ele prestou a primeira OAB, ele foi muito bem na primeira fase, mas na segunda ele ficou muito revoltado com o sistema e ele desistiu da OAB. Então, o FIFOCO me levou para a faculdade, sou muito grata a ele, tá? Sou formada em Direito por causa dele. E depois ele resolveu ir morar fora. Aí ele chegou para mim e para o pai e falou assim, senta aqui que eu quero conversar. Ele já estava com 22 anos, 24, e disse que estava indo embora de casa para fazer outra faculdade, para trabalhar. Aí nós ficamos assim, né? Como assim? Não, mas já está tudo resolvido, tá? E essa faculdade você não vai passar nem perto, tá? Porque eu não quero você perto de mim, porque você queima o meu filme. Que eu não quero mãe comigo, né? E se formou agora de novo. Tá? Então, aqui o nosso livro. Eu esqueci de mandar foto, ele está tão lindo, gente, na formatura de agora, porque ele é hollywoodiano, vocês perceberam, né? Coisa mais linda. Tá? Aqui a foto do meu susto com o Dudu, numa das campanhas que a gente faz. Leozinho vai fazer 21 anos, recém-formado também, foi embora de casa, só está eu, o marido e o cachorro. Ah, beleza. Só que como eu não paro em casa, eu falo para ele que a gente está adotando o maior método contraceptivo que existe na vida, né? Ele aqui e eu viajando. Né? Aqui o Niltinho, o de amarelinho, tudo começou por conta dele. Eu sei que ele lá de cima tem feito um trabalho maravilhoso de acolhimento, porque ele era muito sarrista. Muito. O Dudu tem humor negro e ele era sarrista. Então, você imagina como que era a minha vida lá em casa com o moleque me controlando. Teve um dia que eu fui subir a escada para levar a roupa, ele fez assim, ô Rê, ele me chamava de Rê, tá? Ele era abusado. Chamava eu de Rê e o pai de Nilton. Ô Rê, você já subiu a escada 3 vezes. 3 vezes. Eu falei assim, moleque, você está me controlando? Vai fazer mal para suas pernas. Era assim. Aí ele faleceu com 6 anos. Aqui na foto foi o dia que o Dudu fez 2 e o Niltinho tinha 3. Aqui na assinatura da portaria 199, com o secretário de saúde, fez questão de assinar na minha frente, porque ele falou que a minha dedicação foi muito grande. E aí nós fomos agraciados com o Papa, gente. Conseguimos uma audiência com o Papa no dia 28 de fevereiro do ano passado, que foi uma quarta-feira, dia das audiências. E ali eu agarrei mesmo, beijei mesmo, que eu beijo. E ele, quando o Dudu levantou, ele falou assim, não levante. Eu falei, não, mas ele quer abraçar o Senhor. E ele veio com esse abraço maravilhoso para nós. E ele deu uma mensagem para as famílias com doenças raras, vinda do Vaticano, que para nós foi uma bênção. Aqui a minha família hoje, meu marido, que guerreirão. Eu falo que eu sou privilegiada porque eu não faço parte dos 78% das mulheres que são abandonadas pelo marido. Tá? É um índice muito alto. Ele ficou comigo e a gente tinha um trato. Ele trabalhava e eu camelava. Né? Mas deu certo. Tá? E é isso, gente. É isso.